Olá, seja bem-vindo à última aula do nosso curso de Panorama Bíblico do Novo Testamento. Na última aula nós concluímos a exposição da Epístola aos Hebreus e da Epístola também a Tiago, e nós vimos nas aulas anteriores todo o panorama sobre as epístolas do apóstolo Paulo e no começo do nosso curso procuramos compreender um pouco do contexto e do pano de fundo de todos esses livros que compõem o Novo Testamento. E nessa última aula, então, nós daremos atenção de 1 de Pedro até Apocalipse, tentando entender um pouquinho sobre a mensagem, os autores e o pano de fundo de cada uma dessas cartas. Eu quero começar, então, com o apóstolo Pedro, fazendo uma introdução aqui à sua primeira carta, lendo no slide o seguinte. No ano 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém. Desde então, os judeus, levados pelo profundo ódio e desprezo que Roma lhes inspirava, começaram a chamá-la de Babilônia, o nome da antiga cidade que evocava neles a imagem de um mundo pagão, blasfemo e corrupto. A primeira carta de Pedro foi escrita para cristãos que viviam nas 5 províncias romanas, que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. O apóstolo está em Babilônia, como ele diz no capítulo 5, no versículo 13, que provavelmente seja uma maneira de falar da própria cidade de Roma, não é? Um pouco ainda sobre a introdução, nós temos que a igreja, como os judeus, também utilizou o nome da Babilônia para simbolizar a poderosa Roma imperial. E assim Pedro se refere a ela quando transmite aos destinatários de sua carta a saudação da igreja, não é? Coeleita em Babilônia, não é? Os leitores estão sofrendo ou enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé, e ao procurar animá-los a continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo, o apóstolo mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é verdadeira. Ele cita o exemplo de Cristo, que suportou o sofrimento e a morte em favor deles, aconselha que eles, por sua vez, sigam o exemplo do Mestre e recomenda que, acima de tudo, eles vivam uma vida que traga honra e glória para o nome de Deus. E o autor faz lembrar de novo aos leitores a razão de eles terem sido salvos. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então aqui a gente tem uma espécie de resumo geral da primeira epístola de Pedro, não é? E todos aqueles que foram os primeiros receptores ou destinatários dessa sua epístola, naquela que seria a região de toda a Turquia nos dias de hoje, onde as igrejas debaixo das quais, sobre as quais o apóstolo Pedro de alguma maneira supervisionava, precisavam receber essas instruções, por causa de toda a perseguição, por causa de todo o sofrimento e por causa de toda a instrução que nesse período, nesse momento, as igrejas daquela região careciam. Um pouco aqui ainda sobre a data e lugar de redação, a gente sabe que 1 Pedro não oferece nenhum dado que permita identificar quem são esses leitores especificamente. Não é? Somente diz que viviam como estrangeiros nos territórios do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, uma região bastante grande que comporta provavelmente essa região da Turquia nos dias de hoje. 5 regiões do centro e norte da Ásia Menor, atualmente a Turquia. Tratava-se então provavelmente de pequenos grupos cristãos, compostos por convertidos de origem gentílica e que faziam parte da diáspora ou da dispersão. Em geral, esses grupos deviam a sua criação à obra missionária do apóstolo Paulo e dos seus colaboradores. Então, provavelmente essas igrejas para as quais Pedro escreve são igrejas influenciadas pelo próprio ministério e ação de Paulo, Timóteo, Tito, Barnabé, Silas, o próprio João, que naquela região também viveu e por lá passou. Enfim, ainda que não tenhamos indicações precisas acerca do tempo de composição da carta, acredita-se que foi muito próximo do ano 64, em Roma, pouco antes da grande perseguição de Nero, que Nero desencadeou contra os cristãos daquela cidade. Como ele aparentemente descreve a Babilônia, e como naquele período de tempo, Babilônia era um apelido, não é? Que os cristãos usavam, e os judeus também, para a cidade de Roma, é possível que Pedro tenha escrito de Roma essa carta, pouco tempo antes da perseguição que Nero empreendeu contra os cristãos por causa do incêndio da cidade, que eu mencionei em uma das 3 aulas introdutórias nossas aqui ao período do Novo Testamento. E muitos acreditam, por causa da correspondência entre Dionísio de Corinto e Clemente de Roma, que Pedro tenha morrido por ordem do imperador Nero
na ocasião em que ele empreendeu perseguição contra os cristãos ali, e que ele tenha morrido crucificado de ponta cabeça a seu próprio pedido, porque ele não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Salvador o foi. Enfim, um pouco do propósito de 1 Pedro. O texto de 1 Pedro está redigido em um grego de notável nível literário. Em 2 Pedro 12 aparece um dado interessante. Por Silvano escrevi. Isso pode significar que, mesmo que Pedro seja o autor e assinante do texto, para sua redação ele contou com um secretário erudito. E visto que Silvano é a forma latina do aramaico Silas, do nome Silas aramaico, é possível supor que aqui se trate daquele que foi companheiro de viagem e colaborador de Paulo, mencionado nessas passagens aí colocadas. E o objetivo principal da epístola é animar os seus leitores a manterem firmes, se manterem em meio às aflições e perseguições, e também manterem uma conduta que pudesse ser pura e digna daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Junto a esse objetivo primordial, os ensinamentos que a carta contém aparecem, antes de mais nada, como o indispensável suporte de uma exortação pastoral. Um exemplo ou um esboço, um exemplo de esboço possível para essa carta é esse, que se divide em 4 pontos. Onde, no primeiro nós temos os regenerados por uma viva esperança, onde Pedro descreve algumas coisas importantes sobre esse ponto. No segundo ponto são alguns conselhos de Pedro e algumas recomendações para os crentes daquela região para a qual ele escreve. O terceiro ponto são algumas exortações à vida cristã exemplar, e de que eles, mesmo em meio às perseguições, deveriam continuar a ser exemplos, vivendo como servos de Deus, como servos na família, como servos na conduta diária, como participantes do sofrimento de Cristo. Uma epístola belíssima de incentivo à perseverança em meio ao sofrimento e perseguição. E ele termina com algumas recomendações aos cristãos, aos anciãos e aos jovens, de como proceder em período de perseguição e em meio ao sofrimento que eles estavam a enfrentar. Na sua segunda epístola, Pedro a escreve para fortalecer a fé e a esperança dos crentes e para colocá-los de sobreaviso contra a infiltração na igreja, de doutrinas errôneas e atitudes destrutivas. Então, uma espécie de carta apologética, não é? O remetente, que se identifica como Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, se declara testemunha ocular da transfiguração do Senhor e autor de uma carta anterior a esta, presumivelmente, primeira epístola de Pedro, não é? Sobre a data e o local da escrita, não se registra nenhum nome de cidade de destino, como aparece na primeira epístola. Aqui, aparentemente, não tem nada sobre quem seriam os destinatários dessa epístola. Nem se menciona pessoa alguma a quem fosse dirigida a carta. Então, por isso, deve-se entender que era dirigida a um conjunto de igrejas na diáspora, como aparece lá na 1 Pedro, e nós vimos em 1 Pedro, formadas provavelmente por convertidos judeus e gentios. Tradicionalmente se tem pensado que a sua redação teve lugar entre os anos de 65 e 68, possivelmente da cidade de Roma, assim como foi também a primeira epístola de Pedro. Não é? Nós não vemos muitas mudanças, especialmente pelo esboço aqui apresentado, de uma para outra carta. Não é? No esboço da segunda carta, nós dividimos esses 7 pontos, que são as implicações no comecinho, primeiro capítulo ainda, primeira metade do primeiro capítulo, do pleno conhecimento de Cristo, ou seja, à medida que eu tenho um grande conhecimento de Cristo, o que isso se aplica na prática? Né? Aí, na segunda metade do capítulo 1, ele fala sobre a palavra profética e mais segura, e esse texto é muito especial, porque especialmente no versículo 21, capítulo 2 de Pedro 1, 21, ele vai mencionar de onde vêm as profecias, de onde vêm as palavras. Não é? No final dessa segunda epístola, ele vai falar inclusive sobre a palavra de Paulo, comparando a palavra de Paulo, as cartas de Paulo, as epístolas paulinas, com os textos do Antigo Testamento, colocando em mesmo pé de igualdade com as Escrituras, já dando para nós um testemunho bastante interessante e legal, não é? De que havia um reconhecimento já na era apostólica da inspiração. Eles já consideravam escritura o texto um do outro, ainda na era apostólica. E Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, vai comparar as epístolas de Paulo com as escrituras do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 1, no capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, no versículo 21, ele vai deixar claro que nenhuma escritura provém de particular interpretação
ou de elucubração do cara que está escrevendo, mas que todos os escritores foram inspirados por Deus e escreveram mediante a ação do Espírito Santo, conforme o Espírito os conduzia, não é? E os orientava e os levava em suas palavras. Isso não significa que a Bíblia foi um ditado, não é? Embora nós encontremos ditado no Antigo e no Novo Testamento. Mas isso significa que o Espírito Santo conduziu esse processo. Ele soprou para que, por meio desses homens, toda a revelação de Deus necessária para a nossa salvação se colocasse no papel e alcançasse aquilo que nós precisávamos. Aí, terceiro ponto, o surgimento de falsos mestres. Ele vai falar isso no comecinho do capítulo 2. O Senhor livra os piedosos e reserva os injustos para o juízo. A perversidade dos falsos mestres, a certeza da vinda do dia do Senhor, e ele termina com algumas exortações a que eles permanecessem fiéis e que continuassem crescendo no seu amor e temor no conhecimento de Cristo Jesus. Então, enquanto a primeira epístola de Pedro se constitui numa carta de incentivo às igrejas em meio à perseguição, para a igreja sofredora, não é? A segunda Pedro, ela permanece com esse tom, mas já com um tom mais apologético, querendo instruir aos cristãos a perseverarem mesmo, não é? Em tudo aquilo que eles haviam recebido e aprendido, não só do apóstolo Pedro, mas de outros, inclusive Paulo, citado por Pedro no capítulo 3 da sua segunda epístola. Então esses são os propósitos e as razões pelas quais o apóstolo Pedro escreveu essas duas epístolas. Alguns vão dizer que o evangelho de Marcos talvez deveria ser atribuído a ele também, por causa da influência e da possível condução dos fatos ou instrução dos fatos sobre Marcos, e há várias razões pelas quais muitos eruditos do Novo Testamento apontam Pedro como responsável pelo próprio evangelho de Marcos. Marcos teria escrito, mas Pedro teria o orientado e o conduzido no processo de escrita, não é? Enfim, seguindo aqui então, nós entramos em 1 João. Um pouco da introdução dessa primeira epístola. O assunto principal da primeira epístola de João é o amor. O amor de Deus para conosco, o amor que nós devemos ter a Ele e o amor que devemos ter um para com os outros. Deus é amor e aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. A gente vai encontrar então, pessoal, nessa carta, o motivo pelo qual muitas pessoas dizem que João é o apóstolo do amor. Aquele que nos evangelhos é chamado de o filho do trovão, porque esse é o nome de João, né? Aliás, o nome dele é João. Mas o apelido que ele recebe desde a sua juventude é filho do trovão, por causa das suas atitudes tempestivas, de em determinado momento dizer para Jesus, você quer que a gente ore para Deus mandar cair fogo do céu, não é? Então esse era João, ele não era nada de amor, ele era tempestivo, filho do trovão, como é o apelido apresentado no Novo Testamento. Mas curiosamente, alguma coisa aconteceu ao longo de sua história, da sua vida, e a gente sabe o que aconteceu. Ele teve encontro com Cristo, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele teve a vida transformada e santificada, e é por isso que nós o vemos já num nível de maturidade espiritual, não mais com aquelas atitudes temperamentais sanguíneas, não é? E incisivas e violentas, mas como um homem amoroso, como um homem de atitudes amorosas. E é assim que nós o vemos tratando aos seus leitores e incentivando-os a conhecer mais o amor de Deus, a amarem-se mais uns aos outros, a conhecerem mais o amor de Deus por nós, e como é que vive aquele que é nascido de Deus. Ele ama, ele não vive no pecado, o maligno não lhe toca. É como se o amor fosse uma esfera dentro do qual esta pessoa agora vive. E nada pode destruir esse domo, não é? Essa esfera dentro do qual o cristão, o novo nascido, o nascido de novo, vive em desfrute do amor de Deus e também permitindo com que os outros desfrutem do amor na sua própria vida. Então esse é o panorama da epístola de João, da primeira epístola de João, e nela obviamente tem alguns toques apologéticos, especialmente aquele contra os gnósticos que diziam que Jesus não veio em carne, e porque a carne é má, por causa da matéria que é má. Eu mencionei um pouco sobre isso nas aulas iniciais do nosso curso, e João vai descrever então que se você não crê que Jesus Cristo veio em carne, você não pode ser filho de Deus, você não pode ter nascido de novo, você não pode nem mesmo amar, nem mesmo dizer que você ama a Deus, porque você não é capaz de amar o próximo que você vê. Como é você capaz de amar a Deus que você não vê? E aí ele desenvolve esse pensamento, por um lado, temático, com o tema do amor, de Deus por nós, de nós por Deus e de nós entre nós. Por outro lado, apologético, querendo combater alguns
nas palavras do próprio João, anticristos que haviam naquele tempo. Dessa maneira querendo proteger a igreja, ou prevenir a igreja de ser influenciada por esses falsos mestres, esses falsos ensinos que assolavam a igreja naquele período da história. Um pouco sobre a data e o local da escrita, nos falta, como diz aí no slide, alguns dados pessoais que nos indiquem, não é, quando ele escreveu e de onde ele escreveu. O que a gente sabe apenas é que toda a literatura joanina foi escrita no período final da sua vida. Então, as primeiras epístolas, as epístolas de João, a primeira, a segunda e a terceira, o Evangelho de João e o Apocalipse de João, todos foram escritos entre aproximadamente 85 e 95 depois de Cristo. Bem no período final de sua vida, quando provavelmente todos os demais apóstolos já estavam mortos. Esse teria sido o período de escrita, não é? Algumas desses livros provavelmente teriam sido escritos de Éfeso, onde ele viveu durante muito tempo, a despeito de Apocalipse, que teria sido escrito da ilha de Patmos, onde ele estava preso por ocasião da perseguição do final do primeiro século. Por que ele escreveu? O estilo literário de 1 João é repetitivo. Os diversos temas, logo após uma exposição inicial, reaparecem pela segunda e ainda pela terceira vez, mesmo separadamente ou entrelaçados. Essa insistência nos elementos temáticos vem a lançar luz sobre algo que pertence aos próprios motivos básicos do escrito, que não são outros senão a inquietude do autor ante a presença de certos elementos estranhos que em diferentes lugares estavam perturbando a fé e a comunhão dos crentes. Então ele vai repetir vários pontos com o objetivo de protegê-lo desses anticristos, né, desses falsos mestres, dessa falsa doutrina gnóstica que entrava no meio dos rebanhos por ele pastoreados, e também exortando-os de que, acima de todo conhecimento intelectual, teológico, doutrinário, acerca daquilo que é a verdade e daquilo que é a mentira que estava tentando entrar na igreja, está o amor. Porque se vocês se amarem e amarem a Deus com todo o coração e conhecerem o amor de Deus por vocês, ricamente apresentado no Evangelho, vocês vão estar bem, vocês vão estar protegidos, vocês não precisam se preocupar nem mesmo com as heresias. Agora, quando eu não amo a Deus, não conheço o amor de Deus, eu não estou amando o meu próximo, e o herege entra, o falso mestre entra, o anticristo entra, facilmente eu vou cair na sua conversa, porque me falta amor por Deus. De modo que a ideia que ele está passando para a gente é que quando eu cedo à heresia, a razão pela qual eu faço é, na verdade, por falta de amor pela pessoa de Deus e por falta de conhecer o amor de Deus abundantemente derramado sobre os nossos corações, como escreveu o apóstolo Paulo. Há aí ainda algumas informações sobre o propósito que vocês podem ler pausando o vídeo, não é? Como eu tenho orientado ao longo desse curso. E no esboço final eu quero apresentar essas três ideias. Não é? Deus é luz, então a gente tem que permanecer nessa luz. Deus é o nosso Pai, então vamos andar como filhos de Deus. E Deus é amor, que a gente possa se amar um ao outro. Já na sua segunda epístola, João, ele, que é bem pequenininha, não é? Tanto a segunda quanto a terceira, essa pequena carta foi escrita por um presbítero, isso é, um dirigente da igreja. A carta é dirigida aos membros de uma outra igreja, os quais o autor conhece bem. Ele pede aos leitores que amem uns aos outros e que tomem cuidado com certas doutrinas falsas que estão sendo espalhadas pelo mundo. O tom, então, da segunda epístola de João, assim como a terceira João também, que é diferente só por uma peculiaridade, mas o tom de segunda João é bastante parecido com o do primeiro, tendo ausente ali apenas o estilo literário de repetição que está focado tanto no amor de Deus quanto na luz de Deus e no como nós andamos como filhos do amor e da luz de Deus nesse mundo perdido. Nós também não temos muitas informações sobre a data e o local de escrito, mas está bastante semelhante àquilo que eu já disse também na primeira epístola, não é? De João, provavelmente de Éfeso, provavelmente na última década do primeiro século, não é? Provavelmente 90 e alguma coisa depois de Cristo. Bom, por que ele escreveu? Prevenir um grupo de crentes sobre os ensinamentos de certos enganadores, falsos mestres, que andavam pregando doutrinas contrárias à divindade de Jesus Cristo. Eu já mencionei isso aqui para vocês. Um pouco de um esboço aqui, o mesmo que eu já tenho apresentado até aqui para vocês. Indo aqui para a terceira João, então, essa carta é escrita pelo mesmo presbítero que escreveu a segunda carta, é João, e é enviada para Gaio. E aqui a gente começa a ver já algumas mudanças interessantes. Não é? Ele escreve para Gaio, que é o dirigente da igreja. O autor elogia Gaio, não é? João elogia a Gaio,
E ele condena a oposição de Diótrefes e fala bem de Demétrio. E Diótrefes é o personagem da terceira João. Diótrefes era o cara que queria ter a primazia entre os irmãos. Ele queria ser uma espécie de papa, uma espécie de primeiro entre os iguais, uma espécie de líder contra os outros líderes e que tinha o direito de dizer quem podia e quem não podia vir na igreja. E ele, inclusive, pelas palavras do apóstolo João, estava proibindo o próprio João de ir até aquela comunidade para a qual ele escreve. E então, João dá algumas instruções a Gaio de como ele deve proceder diante daquela situação e de que ele deveria proceder de tal modo que ele pudesse ser recebido dali a algum tempo quando eu fosse visitar aqueles irmãos. A data e lugar de redação é bastante semelhante àquilo que a gente já tem dito até aqui, em 1º e 2º João. E sobre o conteúdo também se faz referência na terceira epístola de João a outros 2 personagens, né, já mencionados aqui. Bom, ele fala um pouco do bom testemunho de Demétrio, ao contrário do péssimo testemunho de Diótrefes, como eu já mencionei também. Na despedida, ela é semelhante à de 2º João, e nas 2 cartas, e quase com que as mesmas palavras, o autor manifesta o desejo de visitar em breve seus leitores e ter a oportunidade de conversar com eles de boca a boca. Ou seja, não só por epístolas que ele tem que fazê-lo por causa do Diótrefes, que quer ser primeiro entre os irmãos e impede, de certo modo, a recepção de João naquela igreja. E ele espera, então, em breve estar ali. A gente pode esboçar essa terceira epístola dessa maneira. Elogio à hospitalidade de Gaio. Paulo também fez menção a isso em uma de suas epístolas, não é? A oposição de Diótrefes é mencionada nos versos 9 e 10, e ele dá então um bom testemunho acerca de Demétrio nos versos 11 e 12. Pequenina epístola que tem bastante a ver com quase tudo aquilo que João escreveu. Uma preocupação com falsas doutrinas, um diálogo com a cultura e o conhecimento grego da época. Ele faz isso já no evangelho que ele escreve, e ele faz isso também nas 3 epístolas dele. Dialogando sem dar nomes e sem mencionar falsas doutrinas, mas dialogando com essas falsas doutrinas que já na época existiam e que hoje nós sabemos estavam bastante relacionadas com o gnosticismo de então. Judas, penúltimo livro da Bíblia Sagrada. A carta de Judas foi escrita a fim de prevenir os cristãos, em geral, contra os falsos mestres que estavam espalhando ideias erradas nas igrejas. Essa carta, que é parecida com a segunda carta de Pedro, procura animar os seus leitores a combater em favor da fé que, de uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Está em Judas, versículo 3. O autor recomenda, então, que os leitores continuem firmes e que não se deixem levar por esses enganadores, os quais receberão o castigo que merecem. Judas, quando ele começa a escrever, ele deixa claro que ele queria escrever por outra razão. Ele não deixa muito claro qual era a outra coisa que ele queria falar, mas ele acaba percebendo que ele tinha que escrever por esse motivo, não é? Havia falsos mestres já nessa história, num tom bastante parecido com a preocupação de 2ª Pedro e de 2ª e 3ª João, e um pouquinho de 1ª João também, e de Paulo aos Gálatas e outros livros do Novo Testamento. Judas deixa claro que a preocupação dele é com esses anticristos que estavam querendo entrar no seio da igreja para poder ensinar algumas coisas diferentes. Então não era que o gnosticismo tinha uma igreja lá fora. Não era que tinha a seita lá fora. O problema é que esses grupos estavam dentro da igreja. E eles estavam, de certo modo, pervertendo ou adulterando ou corrompendo o evangelho. Razão pela qual Paulo é duro aos Gálatas, razão pela qual Judas está aqui escrevendo também, dizendo, olha, eu entendi que eu tinha que escrever para vocês, como está aí no slide, para incentivá-los a combater pela fé que foi de uma vez por todas dada aos santos. Essa fé aqui não tem nada a ver com aquela fé que é o dom de Deus. Essa fé aqui é o conjunto de coisas nas quais eles creem, diferente daquela palavra fé que aparece lá em Efésios capítulo 2. É a mesma palavrinha na língua original, mas a semântica delas é diferente, o significado delas é diferente. Existem vários significados para a palavra fé no Novo Testamento, a gente precisa entender a palavra fé em cada contexto de maneira a corresponder com o contexto no qual ela aparece. Aqui, então, ela tem bastante similaridade com a palavra fé naquilo que hoje nós chamamos de confissão de fé, por exemplo. O que seria uma confissão de fé no nosso tempo? Seria o conjunto de coisas nas quais a gente acredita. Doutrinas que abraçamos e que faz com que grupos se unam em torno daquela confissão
e caminhem juntos no serviço ao Senhor. Naquele tempo eles também possuíam um conjunto de coisas nas quais eles criam, e a isso eles também chamavam de fé. Então Judas está dizendo aqui, olha, eu quero escrever para vocês batalharem de uma vez por todas pela fé que foi dada aos santos, não é? Então essa é uma das razões pelas quais ele escreve. Um pouco sobre a data e o local de escrita. Não se conhecem dados históricos precisos relacionados a esse escrito, e a não ser o fato de o autor se identificar como o irmão de Tiago. Então, se ele foi o irmão da epístola de Tiago, e se o Tiago é o irmão de Jesus Cristo, é possível, e essa é uma das suposições feitas na igreja antiga já, não é, pelos pais da igreja, né, a tradição antiga do cristianismo já dizia isso, que esse Judas aqui seja um outro irmão de Jesus Cristo, que aparece lá em Marcos 8, Mateus capítulo 13, onde inclusive o nome de Tiago e de Judas aparecem como irmãos de Jesus Cristo. E a palavra lá não é primo, como alguns supõem, não é? A palavra primo é outra originalmente, não é? Como, por exemplo, quando em Colossenses Paulo fala de Barnabé ser primo de Marcos, não é? E também não é parente, como quando Maria, diante de Isabel, são mencionadas como parentes, não é? Que não é irmão e nem primo, e a gente não sabe que parentesco é esse. Mas quando a palavra é irmão de fato, e é isso que é dito sobre Jesus e aqueles que são atribuídos como seus irmãos. É a mesma palavrinha que aparece para Esaú e Jacó, para Judá e os seus irmãos, filhos de Jacó, no começo do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. Então é por isso que muita gente atribui esse personagem, autor da epístola de Judas, não é, a um irmão de nosso Senhor Jesus Cristo que veio se converter somente depois da sua ressurreição e ascensão e que estava junto de Tiago, seu irmão, junto de Maria, sua mãe, junto dos demais apóstolos, clamando pela vinda do Espírito Santo antes de Pentecostes, conforme a gente lê lá em Atos 1,14, que fala que os apóstolos estavam reunidos junto com os discípulos, eram em torno de 120, e lá estava Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Não é? Muito bem, um pouquinho sobre o propósito dessa epístola. A dureza de linguagem, característica deste texto, revela a preocupação do autor. Este adverte sobre as consequências da confusão espiritual e da depravação moral que podiam arrastar pessoas ingênuas aos ensinamentos e aos comportamentos dos falsos mestres contra os quais ele escreve. Então há um zelo e um desejo de mantê-los protegidos e guardados daqueles falsos ensinos, cujos danos seriam gravíssimos se entrassem na igreja, tal como a gente vê no nosso tempo, não é? Enfim, algumas outras coisas são mencionadas aí, mas no próximo slide, Judas apoia as suas palavras com figuras e representações do Antigo Testamento, citando Sodoma e Gomorra, citando o arcanjo Miguel, inclusive fazendo menção a um texto pseudepígrafo conhecido como Segundo Livro de Enoque, não é? Onde aparece essa luta entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Então há um profundo conhecimento da literatura veterotestamentária, e não apenas a canônica, mas também a apócrifa e a pseudepígrafa. Eu já falei um pouco sobre isso no início do nosso curso. Ele menciona aí também Caim, Balaão, Corá, e faz menção a Gênesis, a Números e a outros textos, além de Enoque, e também faz alusão a várias tradições judaicas não bíblicas, não é? Apresentadas no Antigo Testamento. A gente pode dividir a pequenina epístola de Judas dessa maneira, no seu esboço. O propósito da carta é a presença de falsos mestres na igreja, ele quer combater o ensino ensinado por estes. Há uma descrição do caráter e do juízo que pesa sobre esses falsos mestres, então Deus iria julgá-los e iria pesar sua mão sobre eles, tal como fez no Antigo Testamento com outras pessoas. E por fim, há algumas advertências e exortações, inclusive sobre as pessoas da igreja, para a qual ele escreve, que a gente também não tem noção de quem seja, de quem é, de como eles deveriam viver e reagir diante desse quadro todo. Okay? Essa é a Epístola de Judas. Vamos então para a nossa última consideração, o último livro, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. É o último livro a ser escrito no Novo Testamento, a ser revelado. O apóstolo está preso na ilha de Patmos, não é? Preso por causa de uma perseguição daqueles dias. Ele havia sido colocado dentro de um caldeirão com azeite fervente, mas ele não morreu miraculosamente. E no momento posterior ele acabou sendo enviado para essa pequenina ilha na Grécia, conhecida como Ilha de Patmos, que funcionava como uma espécie de cadeia naquela época.
ilha cadeia para a qual as pessoas eram enviadas e ali permaneciam durante o tempo da sua pena, não é? Então, quando ali ele estava, ele tem uma visão, e nessa visão o Senhor Jesus Cristo disse que algumas revelações seriam dadas a ele, a João, e que deveriam ser colocadas no livro. Então, esse termo livro é mencionado várias vezes no livro de Apocalipse. João tinha que escrever o livro, e ele tinha que fazer cópia desse livro e mandar para 7 igrejas, que são as igrejas mencionadas no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. As igrejas sobre as quais João, inclusive, tinha influência, provavelmente pastoreio, não é? Presbitério, supervisão. E essas 7 igrejas são as primeiras destinatárias do livro, escrito por Jesus Cristo por mãos do apóstolo João, que seria então o Apocalipse, ou a revelação, que é o significado original dessa palavra, de Jesus Cristo para o seu povo, para que o povo permanecesse fiel, para que o povo permanecesse consolado diante das certezas da soberania e do juízo do Senhor que viriam sobre toda a terra até os últimos dias. Isso é um pouco do panorama de Apocalipse. Há algumas informações preciosas para sua consideração. Eu peço que você, como tem orientado até aqui, pause essas telas aqui apresentadas nos slides e leia esse material aqui colocado, não é? Com algumas informações que já estão aqui apresentadas para vocês. Primeiro slide diz respeito ao termo revelação, eu já falei sobre isso, não é? É Jesus Cristo quem dá essa revelação, não é João. Jesus Cristo usa anjos, Jesus Cristo usa animais, Jesus Cristo usa imagens, usa sons, usa várias figuras, não é? De imagens, inclusive figuras da literatura apocalíptica, que era muito comum naquela época, para descrever a João alguns eventos que estão relacionados ao período de João e ao período que viria sobre a história da humanidade. Nesse slide, ainda sobre a introdução, ele apresenta as 7 igrejas de Apocalipse, que, na verdade, dentro dessa literatura apocalíptica, simbolizam todas as igrejas espalhadas pelo mundo por causa da simbologia apocalíptica dentro do gênero literário apocalíptico associado ao número 7. Assim como associado ao número 10, ao número 12, ao número 70, ao número 40, ao número 100, ao número 1000, todos esses números dentro do gênero literário apocalíptico estão associados à inteireza, à perfeição, à plenitude de alguma coisa e jamais devem ser tomados como literais, não é? Por exemplo, nessa porção diz sobre os 7 espíritos de Deus, não é? Então Deus não tem 7 espíritos, mais uma vez, o número 7, associado ao Espírito do Senhor, está relacionado à perfeição do Espírito do Senhor, que habita a perfeição da sua igreja em todo o tempo e em toda a história. Bem, após esse primeiro momento de introdução e de apresentação às igrejas, dando mensagens específicas a essas igrejas, João tem uma visão no capítulo 4 e também no 5 sobre o louvor no céu e de como se comportavam aqueles 24 anciãos, os 4 seres viventes e outras personagens que são descritas no livro, ali diante do trono de Deus nos céus. Um pouco sobre o conteúdo desse livro. Esse livro, diz aí no slide, não é assim como o restante do Novo Testamento, foi redigido originalmente em grego. Ele começa com a mesma palavra do título, a palavra apocalipsis, que significa revelação. Inclusive, em outras línguas, o nome do livro não é Apocalipse, mas Revelação mesmo. Curiosamente, na língua portuguesa, não se traduziu para Revelação, o nome do livro, mas manteve-se o termo grego original apenas transliterado, não é? João, o autor, se serve dela para pôr em destaque o caráter profético do seu escrito. O Apocalipse é uma mensagem dirigida, em primeiro lugar, a igrejas concretas, a comunidades cristãs contemporâneas do autor, Sardes, Tiatira, enfim, Tessalônica não, Laodiceia, todas aquelas igrejas que estão associadas à região da Ásia Menor, para as quais o apóstolo João é orientado a escrever. A elas ele anuncia que Cristo cumpriu, em todos os seus termos, o plano redentor preparado por Deus. Na verdade, é o próprio Cristo mencionando aquilo que João deveria escrever. Mas o valor dessa mensagem vai além da época do profeta e tem um alcance geral e até mesmo global em termos de história, não é? Cristo, vencedor do mal, vencedor da morte, associa sua própria vitória à de todos os crentes, já aqui e agora, enquanto ainda estão sujeitos à realidade do mundo atual e de tudo aquilo que viria no futuro. Qual é o propósito principal
desse conteúdo. Eu vou deixar aqui o outro slide também, caso vocês queiram pausar para analisar depois essas palavras. Não é? Qual é o propósito de todo o conteúdo? O propósito é consolação. A razão pela qual Jesus envia essa carta por meio de João às suas igrejas, e à sua igreja de um modo universal, é que esse povo se consolasse de que, apesar do mal avançar no mundo, apesar da perseguição, apesar do sofrimento, apesar das mortes e das despedidas, muitas vezes violentas, dentro de uma mesma família por conta da perseguição, eles deveriam permanecer crendo que o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que venceu na cruz, que é Deus verdadeiro e que é soberano sobre todas as coisas, possui a história nas suas mãos. Ele tem controle sobre toda a história. E é por isso que ele vai falar sobre a ação de Satanás na história, inclusive dando detalhes e colocando a figura de Satanás na figura de certos personagens, como o falso profeta, a besta, o anticristo, e também a figura da grande prostituta, da grande meretriz e da influência de todas essas forças nas várias áreas da sociedade do mundo e de como uma força satânica influencia as pessoas e as leva para longe de Deus e procura marcá-las da mesma maneira como pelo Espírito Santo nós somos marcados pelo Senhor Jesus Cristo, de que apesar apesar do mal estar avançando e de que aparentemente as coisas estarem indo cada vez pior, que todos eles deveriam crer que no final de todas as coisas o Cordeiro venceria e destruiria toda essa força. E que destruiria não apenas essa força, mas tudo aquilo que foi influenciado por essa força, inclusive esse mundo. E que no final de todas as coisas, tudo que nós conhecemos, toda a estrutura tal como nós a conhecemos no mundo hoje, seria definitivamente destruída e que Cristo voltaria e reinaria pelos séculos dos séculos naquilo que seria o novo céus e a nova terra, com o seu povo agora ressurreto e com o seu corpo glorificado naquilo que é conhecido como novo céus e nova terra, na qual existirá uma cidade chamada Nova Jerusalém, que é apenas uma cidade de tantas outras, de tantos reinos que lá existirão, conforme nos é revelado no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, e que há então um triunfo final. E que nesse triunfo final há uma resposta final aos clamores dos salmos. Como, por exemplo, quando nós lemos vários salmos de Davi, dos filhos de Corá e outros, nos quais eles lamentam, dizendo, até quando, Senhor, até quando? Mesmo clamor que nós encontramos na boca dos mártires, no capítulo 4 de Apocalipse, que estão debaixo do altar, orando ao Senhor, dizendo, até quando, Senhor? Quando é que o Senhor vingará o sangue dos justos? Até quando permitirás, não é, que os ímpios prevaleçam contra o teu povo e os teus filhos? Com outras palavras, eles clamam ao Senhor por sua justiça. Quando é que Deus vai responder, então? Deus sempre disse, em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, que existiria um momento, o dia do Senhor, não tem nada a ver com domingo, não é? Mas o grande dia, o dia do Senhor, o último dia, ou naquele dia, que é o termo que aparece no profeta Ageu, em que ele julgaria bons e maus, ímpios e justos, não é? Onde ele separaria e colocaria uns para um lado, outros para outro lado, onde ele faria a ceifa, não é? Onde ele colheria alguns e enviaria outros para serem queimados. E essa figura então nos é descrita nos capítulos 18 e 19, e de certo modo 20, que é uma espécie de repetição, esses 3 capítulos, de vários cenários acontecidos na história do cristianismo, onde Cristo reina, Cristo vence, Cristo julga, e após o julgamento, o que nós temos é o início daquilo que seria o novo céus, que será o novo céus e a nova terra que o Senhor tem preparado para o seu povo no final dos tempos. Quando ele passa a descrever novos céus e nova terra, então, as figuras e as imagens que ele apresenta são as mesmas apresentadas em quase toda a sua descrição no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2, no Jardim do Éden. A árvore da vida mais uma vez aparece, montanhas aparecem, jardins aparecem, só que agora esses jardins estão no meio de cidades, não é? E aquilo que começou com um jardim termina com uma cidade, mas curiosamente aquilo que havia em Gênesis, uma união de céus e terra, perfeita, uma amalgamação, né? Uma união perfeita entre céus e terra. O homem conversava com Deus, via seres angelicais e havia plena comunhão porque não havia separação do pecado. Quando a gente olha para o 21 e para o 22 de Apocalipse, a gente vê a mesma união. A gente vê o céu descendo pela figura representativa da Nova Jerusalém e há um casamento ali.
não apenas entre Cristo e a sua igreja, mas entre céus e terra. E agora então o habitat de Deus volta a estar com os homens e o estará para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Então nós percebemos que mais uma vez, no final de toda a história e revelação de Apocalipse, cujo propósito é a consolação, é o conforto no coração dos irmãos, de que no final Deus estará conosco e lá não haverá mais dor, nem lágrima, nem choro, nem morte, mas nós conviveremos nesse contexto onde os anjos nos serão normais, onde os espíritos nos serão naturais, onde o próprio Deus e a pessoa de Jesus Cristo nos será natural, e nessa fase, então, nós desfrutaremos para todo sempre daquilo que nunca experimentamos, a não ser os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E com essa mensagem, então, o evangelista João conclui a sua palavra, se valendo disso que está nesse slide, não é, de toda a literatura apocalíptica, que depois eu peço que você leia com calma e faça um estudo um pouco mais abrangente, não apenas panorâmico, daquilo que esse gênero literário foi para aquelas pessoas. Um pouco aí também sobre o autor e a época, e nós encerramos, esse é o último slide, com esses 7 pontos que resumem a mensagem de Apocalipse. Não é? Em primeiro lugar, do capítulo 1 até o capítulo 3, uma introdução e também mensagens às 7 igrejas. Depois os 7 selos, depois as 7 trombetas, alguns sinais simbólicos que estão no intervalo dos selos e das trombetas, por fim as 7 pragas ou as 7 taças também, como algumas versões as trazem, e por fim algumas visões do juízo que são sucedidas pela visão de Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Desse modo, o Novo Testamento começa com uma mensagem de esperança, alegra-te, não é? A palavra do anjo Gabriel para Maria, e o Novo Testamento termina com uma palavra de esperança também, de que no final não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, mas alegria para todos sempre com nosso Senhor. Essa então é a visão panorâmica que nós fazemos de todo o Novo Testamento. Nós esperamos que vocês continuem perseverando no estudo do mesmo, que vocês façam uso dessa literatura que foi mencionada aqui ao longo do curso, a fim de que vocês cada vez mais tenham um domínio maior do contexto, do panorama, enfim, da introdução de cada livro, da autoria, dos propósitos, das mensagens, dos destinatários, a fim de que nas exposições, nos aconselhamentos bíblicos, nos estudos bíblicos que vocês vierem a fazer, ou mesmo no estudo pessoal, você possa ter uma leitura bíblica cada vez mais rica, cada vez mais honesta, cada vez mais apegada à palavra da verdade e cada vez mais distante de ideias pessoais ou de influências que nós recebemos no nosso tempo, que vem de pessoas sem nenhum zelo, sem nenhuma preocupação, sem nenhum respeito e honestidade com a Sagrada Escritura. A nossa oração é que você possa continuar a crescer em santidade e em conhecimento diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, continue perseverando em seus estudos. Um forte abraço a todos.